Eu tenho uns 20 perfis e tenho que ficar correndo atrás. Eu não tenho conta no Facebook. Neste vídeo, vamos assistir a sustentação oral do advogado do Facebook, do Meta, que representou o Facebook Serviço Online no Brasil perante o Supremo Tribunal Federal nas ações que julgam o marco civil da internet. Durante a sua manifestação, o advogado expôs os seus argumentos em defesa da liberdade de expressão e vedação à censura, ressaltando o equilíbrio necessário entre os direitos dos usuários e os deveres das plataformas digitais. O discurso aborda a importância da mediação judicial para casos complexos, evitando remoções arbitrárias de conteúdo e promovendo um debate político mais justo. Este julgamento é muito importante porque coloca em discussão algo que está em muita relevância na nossa sociedade. Fique conosco, acompanhe o vídeo até o final. Chamou a tribuna para falar pelo recorrente Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, o Dr. José Hollenberg Leite Neto. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, presidente. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro relator deste processo, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, relator do processo subsequente, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, senhores advogados, ínclitos servidores, distinta audiência. Tenho a honra de comparecer, senhor presidente, ao Supremo Tribunal Federal do meu país, na defesa dos interesses do Facebook Serviços Online do Brasil neste feito, cujo tema central é a discussão do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eu queria começar a exposição a Vossas Excelências indicando uma frase, uma citação muito frequente do ministro Aires Brito, que até bem pouco tempo teve assento neste colegiado. Sua Excelência costumava dizer que esta é uma casa de fazer destinos. E hoje, nesta tarde, este tribunal começa a julgar um processo que impactará alguns provedores de aplicação, mas milhões de usuários dos serviços de plataformas em todo o país. O caso foi bem contextualizado pelo ministro Dias Toffoli e as referências aqui são apenas para orientação da minha própria argumentação. Não é? O caso é um recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral, como bem delimitou o ministro Dias Toffoli no seu complemento. A origem é um acórdão da segunda turma recursal, julgado em Piracicaba, São Paulo, que afastou, no caso concreto, a aplicação do artigo 19 do Marco Civil. Nesse caso específico, houve uma notificação extrajudicial para remoção de perfil alegadamente falso. Houve, no entanto, e é bom que isso fique acentuado, divergências sobre a falsidade do perfil e quanto à existência ou não de violação aos termos de uso contratuais. E foi por isso, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, que a sentença assinalou o que peço vênia para fazer leitura. Em caso, a requerida cientificada por este juízo para a retirada do perfil falso, criado em nome da autora, providenciou a sua exclusão, agindo assim de forma correta e dentro do que era esperado, do que seria esperado. Ressalte-se que, como não era flagrante a ilegalidade do conteúdo da página criada em nome da autora, não se pode dizer que a requerida estava errada em, havendo fortes dúvidas sobre a denúncia feita, querer aguardar a decisão do Poder Judiciário, o que atualmente encontra respaldo no dispositivo legal SUSO mencionado. E Sua Excelência, o magistrado, havia citado o artigo 19. Havia dúvidas sobre que quem reclamava a remoção era ou não a própria interessada. De modo que, neste feito, senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, o que se discute são três questões. A primeira, se há dever de fiscalização dos conteúdos por provedores. Segundo, se há dever de remoção de conteúdos mediante simples notificação extrajudicial. E terceiro, se existe a responsabilidade dos provedores antes da decisão judicial a que se refere o artigo 19.
Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, o artigo 19 do Marco Civil da Internet é constitucional. O próprio dispositivo refere os valores constitucionais em que se encontra ancorado: liberdade de expressão e vedação da censura. É um raro exemplo de regra legal acompanhada de justificação em seu próprio corpo. O privilégio à liberdade de expressão é marcado, nesse caso particular, pela redução do risco de censura por atores privados, os próprios provedores de aplicação. E vem complementado com uma reserva jurisdicional para análise das manifestações controvertidas. Esse é um aspecto relevante, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros. Nesse caso, nós tomamos o cuidado de colher, e eu vou fazer algumas referências, diversos pareceres. Um deles veio à época do ministro Nelson Jobim e do professor Ronaldo Lemos, em que suas excelências acentuam o seguinte: a imensa subjetividade do conceito de conteúdo ofensivo e o fato de a jurisprudência nacional ser amplamente protetiva de direitos da personalidade levaria os provedores de aplicações da internet a suspenderem conteúdo constante das notificações recebidas, o que certamente criaria um ambiente propício à violação do direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, garantido pela Constituição Federal, artigos 5º, incisos 6º e 9º, e a realização de censura massiva sobre conteúdo. De par com esse parecer, nós tomamos o cuidado também de ouvir a maior especialista em direito do consumidor do país, a professora Cláudia Lima Marques. E Sua Excelência considerou que não existe colisão entre o artigo 19, ora questionado, e as proteções constitucional e legal do regime, postas no regime brasileiro de defesa do consumidor. Daí, senhor presidente, que seja necessário enfatizar a impossibilidade de decisão unilateral de provedores sobre conteúdos críticos e a real necessidade de mediação judicial em casos de dúvida. Apenas para exemplificar, isso não é terminativo. Isso importa na preservação do jornalismo profissional, porque, em extensa medida, conteúdos que são postados em plataformas vêm dessas fontes. E qualquer conteúdo que represente denúncia ou crítica pode ser havido como ofensivo e pode ser instado a ser removido, o que causaria, a toda evidência, nesse pedaço da discussão, um gravíssimo prejuízo ao debate público. Eu também preciso dizer, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros relatores, senhores ministros, que há um enorme esforço de autorregulação das plataformas no sentido de agir com segurança e integridade. Falando pelos nossos serviços, existem regras, termos de uso, contratuais robustos contra pedofilia, violência e discurso de ódio. Há investimentos anuais bilionários em dólares, em tecnologia e, inclusive, em inteligência artificial, voltados a esse propósito. Não por outra razão, apenas para citar o resultado do exercício de 2023, 208 milhões de postagens dessa natureza que mencionei foram removidas globalmente por violações. Essa é a razão pela qual, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, atualmente, o maior volume de judicializações em face dos nossos serviços vem no sentido da postulação da reinclusão de conteúdos removidos, e não para a remoção de conteúdos indevidos, o que reflete a eficácia desse sistema atualmente praticado. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, preciso falar que muito se tem posto no debate público que existem melhores soluções do que é adotada no artigo 19. E que, por essa razão, era necessária uma modificação, uma alteração. Como se sabe, o tema está em discussão no Congresso Nacional. E a meta
tem colaborado nesses debates. Ela busca uma solução legislativa justa para o equacionamento das relevantes questões ali discutidas. Mas a possibilidade de haver mudança legislativa e aprimoramento não importa dizer que o modelo brasileiro é, só por isso, inconstitucional. Nem que, com a devida vênia, legislações estrangeiras que consideradas mais avançadas sejam, por isso mesmo, válidas como parâmetro de constitucionalidade ou de aperfeiçoamento legislativo no Brasil. Aqui também pedimos parecer, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, dessa vez ao ministro Francisco Rezec. E Sua Excelência, uma autoridade em direito internacional indiscutível, disse que, a respeito da constitucionalidade do 19, que inexiste nesse caso vazio jurídico a pedir inspiração no direito comparado, e menos ainda a importação de sistema estrangeiro resultante de contexto histórico e cultural distinto da realidade brasileira. Bem ao contrário, a matéria se acha perfeitamente disciplinada no Marco Civil da Internet, norma que carrega consigo um histórico exemplar a todos os títulos. De par com a manifestação de Sua Excelência, também colhemos recentemente parecer do professor Lênio Streck, que usou a expressão impossibilidade de inconstitucionalidade por inconveniência com modelos estrangeiros. Daí que é de meu dever afirmar a constitucionalidade com escoras nessas lições que referi. Mas é possível que essa corte entenda de modo diferente. E só para a remota hipótese de interpretação conforme, com a qual temos o dever de trabalhar, mas não temos concordância, as restrições que porventura devam ser apreciadas por essa corte deveriam estar limitadas à mecânica do artigo 21 do mesmo Marco Civil, que prevê a hipótese de notificação e retirada. Notice and take down. Mas quando, e essa é a grande questão, não em toda e qualquer situação de notificação recebida. Os serviços das plataformas do Facebook consideram que a moldura nesse contexto subsidiário e apenas considerado a título de argumentação, deveriam levar em consideração as seguintes hipóteses: exploração sexual infantil, terrorismo, tal como definido no artigo 20 da Lei 13.260 de 2016, racismo, como previsto no artigo 20 da Lei 7716 de 89, abolição violenta ao Estado de Direito, como previsto no artigo 359-L do Código Penal, e golpe de Estado, como previsto no artigo 359-M do mesmo Código Penal. E por que não mais do que isso? Porque conceitos abertos, senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, como fake news, desinformação, crimes contra a honra ou postagens manifestamente ilegais, incentivariam remoções excessivas e levariam, aí sim, a uma judicialização massiva para assegurar a publicação de conteúdos com tais características. Senhor presidente, mencionei no começo da sustentação, já me encaminhando agora para o final, que há dois valores constitucionais inscritos no artigo 19. Dois valores ancorados na própria Constituição de um dispositivo que é questionado diante dela. E essa corte, eu não preciso descrever, basta mencionar, tem uma fartíssima jurisprudência de repugnância à censura e de preservação da liberdade de expressão. A DPF 130, Lei de Imprensa, a DPF 187, manifestações, a DI 4815, publicação de biografias, proibição da censura, de sorte que, confortado por esses precedentes, encoraja-se o Facebook Brasil, por minha voz, a pedir a vossas excelências o provimento do recurso extraordinário e a declaração de constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. E em caso, subsidiariamente, né, em caso de interpretação conforme, que elas sejam limitadas na mecânica do artigo 21
e para as hipóteses que mencionei nos artigos indicados de exploração sexual infantil, terrorismo, racismo, abolição violenta ao Estado de Direito e golpe de Estado. É como tinha que se pronunciar o meu constituinte por minha voz perante esta excelsa corte, agradecido pela atenção com que foi ouvido. Após a conclusão da sustentação oral do advogado do Meta, que pediu o provimento do recurso extraordinário que tem sido discutido perante o Supremo Tribunal Federal em se tratando dessas ações que julgam o marco civil da internet, os ministros começaram a dialogar com o sustentante. Os ministros perguntam a respeito de como são excluídos os perfis do Facebook, porque os ministros alegam a existência de diversos perfis fakes, ou seja, perfis que não são oficiais e que não são excluídos da internet. Os ministros ainda afirmam que a rede social não exclui os perfis falsos sabidamente, na medida que a maioria dos ministros sequer tem perfis nas redes sociais. O debate durou mais alguns instantes. Vamos acompanhar as indagações que foram realizadas. Queria te fazer uma indagação, a Vossa Senhoria, focada na questão da não remoção do perfil falso. Eu não tenho conta no Facebook, de modo que a pergunta pode ser elementar, mas a pessoa que abre uma conta pode encerrá-la motu próprio? Pode, Excelência. Pode. Por que razão alguém, podendo encerrar a própria conta, pediria para que ela fosse encerrada pelo Facebook? A questão do conteúdo é mais complexa e nós vamos discutir em outro momento, mas nesse momento eu estou tentando entender a lógica de não retirar um perfil que o próprio interessado diz que é falso. Essa é uma excelente pergunta, como de costume são as de Vossa Excelência. E no caso concreto, havia dúvida se quem pedia era aquele que se dizia titular do perfil. Explico. Se eu tenho um perfil, eu tenho uma absoluta legitimidade de pedir a remoção de algum outro que se apresente em meu nome. Mas eu tenho. Vossa Excelência não. De sorte que essa era a dúvida do Facebook naquele momento. Quando em juízo essa dúvida... Não é com... Esse é um debate... Presidente. Não é complexa a apuração de se quem está pedindo é ou não a pessoa que diz ser. Nesse caso, presidente, devo dizer que foi, porque primeiro estávamos em uma outra época em que as conformações não são as atuais. Hoje, me aventuro em dizer que não teria havido tal dificuldade. Esse caso é uma fotografia do passado. Mas, naquela época, havia o questionamento se um terceiro era aquele que pedia a remoção. E nós, plataforma, tivemos a dificuldade de saber se aquela pessoa que pedia era aquela cujo perfil se dizia existia em seu nome. Essa foi a dificuldade prática. Quando no feito judicial essa dificuldade foi ultrapassada, a remoção foi realizada sem maior dificuldade. E hoje desenvolvemos, se Vossa Excelência permitir... Não, e veja, esse é um debate em boa-fé, em busca dos fatos mesmo. Vossa Excelência, Vossa Senhoria fique até onde tranquilo, Exato. Não é uma inquirição. Ainda. Me sentiria... E nem interrompemos a sustentação, Não, Sua Excelência. Não. Deixamos para perguntar no final, para não perder o raciocínio. E agradeço a Vossa Excelência por terem permitido a sustentação inteira. Essas são as informações de que disponho, presidente, de que esse foi o cenário. E que muito provavelmente hoje as dificuldades encontradas por quem precisa fazer esse tipo de remoção são menores. Até porque o número é quase esse, consta dos memoriais que foram apresentados a Vossa Excelência. Mais de 98% desse tipo de notificação por perfil falso é removido automaticamente. E o número residual, após a notificação, se resolve aos poucos. Então, chegar a juízo é a mais absoluta exceção. Obrigado. Ministro Alexandre. Obrigado, presidente. Só uma complementação em relação a isso. Infelizmente, com todo o respeito ao que foi dito pelo doutor advogado, as plataformas dificultam
e quase ignoram quando você quer retirar um perfil falso seu. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu tenho uns 20 perfis e tenho que ficar correndo atrás. E é tão óbvio para a plataforma que o perfil não é meu, porque o perfil é meu só me criticando. Seria algo, algo surrealista. E a plataforma, para você retirar e notificar, e manda, e não retira. Então, essa questão é muito importante ser discutida, porque não há boa vontade das plataformas Hoje, ministro em Alexandre, retirar. E retira, cria um novo perfil, ministro Alexandre de Moraes, e fica lá. A plataforma, todas, Facebook, Instagram, eu não vou falar da outra, o Facebook e o Instagram, simplesmente ignoram. É só olhar, dá para ver que não é um perfil. E a dificuldade de você provar que é você é muito mais difícil do que a abertura falsa de um perfil. Então, esse primeiro ponto é muito importante. Desculpa, Ministro ministro. Toffoli. senhor presidente, 2 comentários para que a memória não envelheça, já que o voto deve começar provavelmente só amanhã. Primeiro, elogiar a manifestação e sempre a lianeza do Dr. Hollenberg perante essa tribuna e essa corte. Segundo lugar, comentando, veja que Sua Excelência, e eu chamo os advogados de excelência, porque está em pé de igualdade com o Ministério Público, que nós chamamos de excelência. Sua Excelência, o eminente advogado, ele fez referência até a um pedido subsidiário, né? E já fez até um comentário sobre temas que ele entende que objetivamente realmente mereçam ser retirados do ar de maneira objetiva, salvo engano do meu entendimento, e assente Sua Excelência que realmente ele reconhece que naquelas hipóteses, daqueles delitos tipificados, a responsabilidade incide automaticamente. O terceiro comentário que eu gostaria de fazer, senhor presidente, é no seguinte sentido. Nós não estamos aqui a julgar apenas e tão somente o Facebook, que mudou de nome para a Meta, que é administrado pela Meta como pessoa jurídica mãe. Nós não estamos julgando só essa plataforma. Nós estamos julgando o artigo 19, que evidentemente é um artigo que dá imunidade a todas as plataformas perante aquilo que terceiros divulgam e que a responsabilidade só surge após uma decisão judicial, não antes, não em período anterior. Eu gostaria de registrar que no caso do Facebook, realmente o Facebook, Sua Excelência acabou de dizer, isso aqui era um procedimento antigo, hoje seria diferente, mas ele está falando em nome do Facebook. Ele está falando em nome da constituinte dele. E aí eu registro que se tornou público em agosto de 2022 uma carta do presidente e fundador da Meta do Facebook, o Zuckerberg, ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Essa carta é uma carta que se tornou pública pelo próprio Zuckerberg, em que ele diz, em agosto de agosto de 24, que a eleição dos Estados Unidos foi agora, em 24. As eleições presidenciais dos Estados Unidos é 2 anos depois da nossa presidencial, né? Cai com as nossas municipais. Em agosto de 2024, agora, alguns meses atrás, Zuckerberg escreve uma carta aberta ao Departamento de Estado norte-americano, dizendo que a Meta, nas suas plataformas, ia mudar os seus procedimentos e ia ter neutralidade na campanha eleitoral. E ia fiscalizar. Parece que a atuação do TSE brasileiro refletiu, ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes, refletiu mundialmente em relação a esta plataforma, porque ela diz exatamente ao Departamento de Estado que ela se permanecerá neutra nas eleições e tomará os devidos cuidados para extirpar daquilo que surge nos perfis que estão hospedados em sua plataforma de inverdades e de ataques eleitorais e de campanhas de ódio eleitoral.
Carta aberta de Zuckerberg ao Departamento de Estado. E segundo, ele disse que essa neutralidade era tão real que a sua empresa não faria doação a nenhuma das campanhas na corrida eleitoral à presidência dos Estados Unidos da América. Ou seja, realmente, quando o eminente advogado aponta um comportamento, digamos assim, mais ativo por parte desta plataforma, não gera, por isso, uma constitucionalidade. Não estou aqui a entrar no mérito do tema, mas isso não é discussão de constitucionalidade. Isso é discussão de um procedimento específico desta plataforma que realmente está reconhecido publicamente pelo próprio dono dela, majoritário, Zuckerberg, ao Departamento de Estado norte-americano, que ela mudou seus procedimentos para tomar uma atitude mais ativa. Mas nós não estamos aqui a julgar só a Meta, nós estamos aqui a julgar várias outras plataformas e de maneira geral. Gostaria de parabenizar o eminente advogado pela franqueza e já pelas ponderações que faz em relação a um direcionamento de julgamento. Ministro Alexandre. Contribuindo para a corte. Também parabenizar o advogado e aproveitando essa alteração de procedimento, já está autorizado a tirar todos os perfis falsos meus sem decisão judicial. Agradeço. Já está notificado que não há nenhum perfil do... Eu queria pegar uma carona e pedir os meus também. Aproveito para pegar uma carona e pedir para remover os meus também. Incluídos os oficiais, porque eu devo dizer que muitos assim, Carmen Lúcia oficial. Eu nem sei quem é essa, mas de todo jeito, porque eu não tenho no meu sobrenome oficial. E também é Carmen, nem sou eu, porque realmente é Carmen com M, com uma série de erros. Mas, enfim, o que o presidente atenta aqui, realça, é gravíssimo. Esse ano, presidente, um candidato, então, à reeleição de prefeito, me mostrava dizendo aqui quantos que tinham criado deles e as barbaridades que apareciam, e isto compromete no processo eleitoral local. E ele dizia, de uma forma para demonstrar a loucura que estamos vivendo, ele dizia, a senhora está vendo que sou eu falando, claro, mas não sou eu de jeito nenhum. E é isso, não se retira. Obrigado. Eu fiz a pergunta porque considero que a questão dos conteúdos é uma questão muito complexa e com muitas variáveis. Mas a remoção de um perfil falso eu considero uma questão relativamente simples. Mas muito obrigado, doutor Hollenberg, pela colaboração com o tribunal. Quem agradece sou eu, excelência. E eu acredito que tem uma equipe trabalhando pelas emoções nesse minuto. Com licença. Chegamos ao final, então, de mais um vídeo brilhante. Esperamos que você tenha aproveitado cada dica, cada informação, cada momento em que o advogado se manifestou, bem como o debate que foi realizado pelos ministros e que temos certeza que contribui também para o debate público a respeito daquilo que se diz sobre a liberdade de expressão. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando o que temos preparado para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É só clicar no botão se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Aqui você sempre vai encontrar conteúdos feitos com muito carinho e dedicação, pensando especialmente para te ajudar e te inspirar a discutir um assunto tão relevante para a nossa sociedade. Até o próximo vídeo.